dia a todos. É com muita gratidão que formalmente, enquanto coordenadora do programa de pós-graduação em psicologia, eu recebo vocês nessa sessão especial que a professora Lucília Romão organizou para falar com a professora doutora Maria Celeste Lopes Natário. É um encontro de cooperação científica internacional. O tema dela hoje é uma conferência sobre linguagem da poesia, efeitos de um campo. Ontem a professora já abordou a questão da poesia, da filosofia, o lugar da subjetividade, alguns puderam estar presentes. E hoje ela faz aí todo um esforço de aproximação importante para a formação nossa dos pós-graduandos em psicologia. Então é com muita gratidão, de fato, porque a professora está aí numa maratona de atividades, que vocês, por favor, aproveitem dessa vinda internacional, porque é transatlântica a viagem, e ela está com muito bom coração, e vocês, no acúmulo do trabalho, também podem ter outros ganhos adicionais que o programa de pós-graduação em psicologia não tem como levá-los para Porto. Mas vocês recebem do Porto, da Universidade do Porto, da Faculdade de Filosofia, onde a professora é docente, contribuições relevantes para o desenvolvimento. Houve uma gentileza toda aí do grupo com relação ao verde e amarelo da Copa. Então eu espero que vocês tenham um trabalho, isso vai estar registrado, o Rony está fazendo a gentileza de registrar. E, posteriormente, isso é enviado a vocês no link para acesso e estudo complementar. Então, todos os visitantes internacionais do programa de pós-graduação em psicologia estão sendo, na medida do possível, filmados. Isso vai ter acesso a vocês, desde que vocês usem o e-mail institucional. Lá vai um recadinho da coordenadora de novo, porque muitos não usam o e-mail institucional, aí não recebem notícia, ok? Utilizem esse material, divulguem, porque é trabalho de vocês e do esforço da professora Lucília, no laboratório do ELARDES, eu falo errado o nome, me desculpe, é Laboratório Discursivo, Sujeito e Rede Eletrônica. Então é um empenho muito grande de todos que vocês estão fortalecendo. Muito obrigada. Em nome do programa de pós-graduação, Lucília, professora Celeste, muito obrigada. Bons trabalhos. Eu também agradeço imensamente todo o apoio que a Sônia tem dado para a linha, para o programa. E sem a Sônia linda não seria viabilizada. Então, também em meu nome da Celeste, eu agradeço todo o empenho. O importante é vocês aprimorarem, mostrarem os trabalhos da psicologia, da área de pós-graduação em psicologia para a visibilidade nacional e internacional. Que vocês sejam mestres e doutores em psicologia felizes e que façam bons trabalhos. Se a gente der algum modelo de alguma contribuição, estamos com a nossa missão cumprida. Muito obrigada ao grupo, e eu não consigo ficar presente, mas torço para que vocês tenham ótimos trabalhos. Muito obrigada. Bons trabalhos. Gente, então agora para esse trabalho, durante a manhã, a professora Celeste vai fazer uma apresentação, né, sobre as interfaces, digamos assim, né, do campo da poesia, do campo da linguagem, do campo da filosofia. E a gente depois se interrompe, toma um cafezinho e aí ela vai fazer uma visita ao ELARDES para conhecer o que a gente produz lá, como é que é o nosso espaço. Então nós vamos acabar aqui por volta de 11 e uma coisinha, para a gente conseguir chegar ainda no ELARDES com o Paulo lá, fazer a apresentação do nosso espaço. Aí quem quiser subir, mostrar as pesquisas, os livros, a produção do grupo. Também eu acho isso importante, porque a gente está pensando em dar continuidade a essa interlocução que aqui começou. Então é importante que ela conheça, né, o que a gente faz lá. Então, se alguém depois quiser uma carona no meu carro, cabe, quem tiver mais carro, a gente vai lá para o laboratório. Tá bom? Obrigada. Então, muito bom dia e muito obrigada por mais uma vez virem aqui de novo convir-me e em nome do Instituto de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e
nomeadamente do grupo de investigação que eu coordeno, que se chama Raízes e Horizontes do pensamento da filosofia e cultura em Portugal, que coordeno desde 2006 e do qual temos organizado já muitos, porque são de facto já mais de uma dezena de encontros nacionais e internacionais com diversos convidados de diversos países, ainda que, sobretudo, de países de língua portuguesa, já que o nosso interesse maior seja exatamente o de encontrar pontos comuns no espaço da língua portuguesa, que, como sabemos, é imenso e para o qual, sobretudo, o Brasil é quem mais contribui pela dimensão do país, que, enfim, digamos, não é propriamente um país, mas é um continente, não é? Porque, de facto, dos 240, não é? Quantos são? Os falantes de língua portuguesa do Brasil, não são 240, são menos. Assim, um número bem significativo, não é? Então, esta minha vinda ao Brasil e aos diversos contactos que tenho estabelecido têm-me agradado imenso e também penso que, portanto, tem sido recíproco. E é de facto um grande gosto estar aqui convosco, mesmo que sem, claro, nenhum tipo de menos-valia ou de menor apreciação pelo facto de não ser um grupo de filosofia, mas de psicologia, até porque, como sabemos, e hoje, cada vez mais, o campo da interdisciplinaridade, o campo mesmo da transdisciplinaridade, da intersecção do conhecimento e do saber é cada vez mais necessário, porque sabemos bem, desde há tempos, desde há alguns anos, quão tem sido difícil e muitas vezes nefasto o papel dos especialistas no desenvolvimento das sociedades e no desenvolvimento das culturas, não é? Quer dizer, quando os enfoques, não é? Isto não significa naturalmente que os especialistas não sejam necessários, com certeza que são, e são fundamentais no desenvolvimento das sociedades e, sobretudo, no mundo contemporâneo que vive muito à custa disso, mas é fundamental e necessário que não se menospreze, não se desconsidere outras componentes, nomeadamente exatamente aquelas que advêm da formação integral, não é? Do humano. E, naturalmente, que filósofos, psicólogos, economistas, gestores, todos têm um papel importante e relevante na sociedade, no desenvolvimento e no progresso da sociedade, das culturas e dos povos, mas também penso que é hoje cada vez mais importante pensar que o especialismo, permitam-me o termo, não é? Tem que ser repensado e ver que a formação, que o humano será tanto mais humano e tanto mais, digamos, responsável e tornará a sociedade cada vez melhor se tiver uma formação mais alargada, mais vasta, não sem desprezo e sem desconsideração por ter, naturalmente, uma formação mais específica e mais dirigida. Não é? Portanto, quero dizer, então, como bem perceberam, que esta interdisciplinaridade é importante. E por isso, eu diria até, e aqui sem nenhuma
sem querer assumir nenhuma posição de sobranceria, mas eu diria que a filosofia, mesmo considerando a própria etimologia da palavra filosofia, philos, não é? Mais sófia, não é? Amor à sabedoria, mais ou menos a letra significa isso. Enfim, se for assim, a sabedoria, enfim, é a sabedoria, portanto não é uma sabedoria sobre isto ou sobre aquilo, é a sabedoria em si, não é? Claro que, enfim, as coisas podem não ser exatamente assim, mas em todo caso, digamos que essa vontade de saber, essa dedicação, não é? Essa predisposição, não é? Para o saber, no filósofo, não é? É algo que, de algum modo, lhe permite uma certa abertura para diversos âmbitos do conhecimento. Basta lembrar, não é? Basta lembrar, por exemplo, quais eram as áreas, não é? dos primeiros filósofos que surgiram, dos primeiros pensadores, que eram chamados físicos. Não é? Eles não eram filósofos, eram os físicos. Que físicos eram estes? Os físicos estudavam a natureza. Não é? O físico era a natureza. E as obras que eles escreveram chamavam-se Acerca da Natureza, ou da Natureza. Que no fundo estudavam tudo. A natureza dos astros, debruçavam-se sobre o problema, por exemplo, das cheias do Nilo, por exemplo, para assim depois conseguirem perceber, não é? Em termos, por exemplo, do cultivo na agricultura, quais eram as melhores fases do ano para cultivar determinados produtos de acordo com as estações do ano. Em termos da matemática, não é? Portanto, desenvolveram também um conhecimento extremamente importante. Em termos da própria climatologia, também, quer dizer, no fundo era uma sabedoria muito ampla e muito vasta, que não decorria propriamente, quer dizer, de nenhuma imposição vinda de fora, mas de algo que dependia de um conhecimento necessário, não é? E quase imprescindível para conseguirem ter uma vida, não é? Quase que uma sobrevivência que a partir de um certo momento já não era propriamente uma sobrevivência, mas uma vida cada vez melhor, conhecendo, não é? Conhecendo a natureza, não é? E conhecendo depois, a dado momento, já então passando resolvida essa questão do conhecimento inicial, não é? Do todo que os envolvia, não é? Eu já não estou a falar de antes e do mito, não é? De antes esses tais primeiros físicos, não é? Em que tínhamos o mito, não é? Que era também uma forma de conhecimento também ampla, bem ampla, verdadeira, mesmo que digamos mito. E portanto, isto para dizer, não propriamente que a filosofia engloba tudo, mas no início, de facto, estes físicos englobavam tudo, não é? É só, não é? A partir de um determinado momento em que, de facto, os diversos tipos de conhecimento se vão, então, autonomizando, compartimentando, e assim as tais ditas especialidades, não é? Ou ciências, os diversos tipos de conhecimento vão, enfim, conhecendo a sua autonomia e sempre e cada vez mais até chegar, enfim, na contemporaneidade, enfim, antes disso, mas cada vez de modo mais, digamos, eu diria, acanhado, ainda que isto seja quase contraditório, porque hoje falar em progresso, hoje falar em evolução, falar em desenvolvimento, significa falar em crânios
em especialistas que são muito, enfim, que desenvolvem uma determinada área e que sobre essa especialidade têm um conhecimento máximo, mas que, entretanto, de mais nada sabem coisa nenhuma. Não é? E nós sabemos isso. Não quer dizer que isto aconteça com todas as áreas, mas sabemos que isto acontece em muitas delas. Não é? Em muitas delas. O que sai, às vezes, esses tais considerados grandes especialistas, digamos que para serem, de facto, para terem um conhecimento mais amplo, que saia para além daquilo em que eles se tornam, de facto, bons, que hoje se chama os tais cérebros que atingem a dimensão da excelência. Não é? Chama-se excelência, essa palavra fantástica que eu acho que é extraordinária, de facto. Excelência, o conceito de excelência. E esses que são capazes de superar isso são gênios, eu acho. Gênio na verdadeira acessão do termo. Mesmo que, e a ideia de gênio, creio que é na psicologia uma ideia interessante para análise, mas para mim, numa dimensão, digamos, mais ampla, o gênio verdadeiramente será aquele que simultaneamente consegue desenvolver essa capacidade específica, não é? De uma especialidade numa determinada área, não é? E simultaneamente ter uma visão de conjunto. Esse para mim é que será o gênio, o verdadeiro gênio, não é? Porque aquele apenas que só vê, isso eu quase seria, enfim, perdoem-me esta heresia, eu quase seria capaz de dizer que eu sentiria algum tipo de compaixão por esse tipo de ser humano que não conseguirá ver para além desse horizonte único, só, nada mais. Mas é a minha visão, apenas. Mas é evidente que espero não ter cometido aqui nenhum erro de linguagem que eventualmente não tenha ferido nenhum tipo de nenhuma sensibilidade. Mas aproximando-me, ou procurando aproximar-me aqui um pouco mais do que o objetivo deste encontro, e que passa pela linguagem, da poesia. E eu, desde logo ontem, também, e pelas diversas abordagens que fizemos relativamente à ideia central de que eu falei, a partir da ideia de limites, dos horizontes e da superação desses horizontes e, naturalmente, uma ideia de subjetividade que subjaz a toda essa problemática. Eu diria que aqui a questão da linguagem é sempre e ocupa um lugar central, sobretudo quando estamos a falar, pensando numa dimensão de certo modo cósmica. Digo cósmica, enfim, com itálico ou com aspas, não porque a linguagem não tenha uma dimensão cósmica, mas, enfim, a linguagem é proferida por humanos. E, para além de ser proferida por humanos,
sobretudo, ela é preferida por humanos e, para além do mais, então, se assim é, ela vai naturalmente também, digamos, sofrer os contextos de quem a vai usar. Ou seja, os chamados efeitos do campo, não é? Ou os efeitos de um campo, ou será os efeitos da abordagem de quem vai utilizar essa mesma linguagem. Ou seja, eu diria que falar de linguagem será, desde logo, e antes de mais, situar-nos num campo em que é o da sua omnipresença na vida humana. Não só pelas suas possibilidades, o da linguagem, não é? Não só pelas suas possibilidades, como, de certo, também pelas suas impossibilidades. E aqui vocês poderão pensar, mas que impossibilidades? E eu diria o das impossibilidades que decorrerão, sobretudo, da expressão, sei lá, de sentimentos, da expressão de sonhos, de algumas dimensões em que, pelo menos, a linguagem articulada, em que a palavra dita, escrita, pode não ser suficientemente capaz de objetivar ou de ser, de tornar perceptível de modo imediato aquilo que se pretende transmitir. É evidente que isto não significa que o problema seja da linguagem, eu diria. Mas, de certo, esse problema será de uma certa incapacidade da invenção do humano. Que incapacidade? Da incapacidade para conseguir criar palavras para ou certas palavras que descrevam todos os mundos que o humano é capaz de sonhar ou que o humano é capaz de criar. Porque, como sabemos, é infinita a imaginação do humano. As formas de criação que decorrem, por exemplo, de determinados momentos de estados de alma, de estados de consciência, nas mais diversas situações pelas quais a nossa vida, o nosso cotidiano decorre, é extraordinariamente ela não tem medida. Os mundos possíveis ou impossíveis, não sei, são sem limite. Então, perguntar-se-á se a linguagem é suficiente, a linguagem existente, não é? Ou seja, se as palavras que nós criamos, que o léxico, não é? Que a própria língua e o próprio léxico foi, não é? Construindo, foi criando, para designar
para significar, o significante, o significado, todas essas que vocês conhecem, que conhecemos, se a nossa... Será que temos nós uma capacidade infinita, adequável, adaptável? Ela é, digamos, ela tem a mesma medida, essa capacidade tem a mesma medida da nossa capacidade de criação e de invenção dos mundos possíveis, da criação possível dos mundos de que nós somos capazes de criar. Eu diria que não. E se não, e se partirmos deste pressuposto, então a linguagem ficará aquém desses mundos que nós, nos mais diversos estados de consciência, ou, vamos dizer também, de uma certa inconsciência. Eu vou colocar aqui inconsciência entre aspas. Serão capazes de dizer. Desde logo, aqui me parece que, sobretudo na expressão de sentimentos, em que, eventualmente, enfim, a poesia será um dos campos privilegiados, ainda que não só. Eu diria que a música é também um dos excelentes campos da linguagem, não é? De expressão da linguagem, não é? Como outros, sei lá, a moda, sabemos isso, não é? Mas eu diria que a poesia e a música, porventura, serão dois daqueles que podem ser enunciados como campos privilegiados de expressão de estados de alma, de expressão de sentimentos, mas que, mesmo assim, e aqui remetemos de algum modo para algumas observações feitas ontem, em que, em virtude dessa dimensão que eu acho que torna os humanos, como eu referia ontem, com essa extraordinária capacidade problemática, sem dúvida, da tal complexidade, não é? Que face, não é? Que face à subjetividade, não é? Nos vai tornar, porque, reparem, aquilo que pode parecer para mim uma bela sinfonia ou um belo poema pode surgir para alguém que está a ouvir ou a ler esse belo poema, ou ler esse belo poema ou ouvir essa bela sinfonia, pode surgir como algo que não causa essa... Não é? É evidente que aqui não está também o problema na linguagem, não é? Eu diria, está o problema no receptor, não é? No receptor da... Então, aqui o problema vai situar-se do lado da linguagem, não é? E, de algum modo, nos vai... Claro que esta não é, de modo nenhum, a minha especialidade, não é pouco mais ou menos, estou apenas a partilhar convosco algumas preocupações, observações que me ocorreram a partir deste tema sugerido, sobretudo a partir exatamente da tal ideia dos efeitos do campo, não é? Ou seja, da perspectiva, de algum modo, não é? Com que nós percepcionamos, não é? Com que nós nos colocamos face à observação, digamos, de um determinado real.
E eu disse de um determinado real, porque importaria aqui perguntar o que é o real. O que é o real? O que é a realidade? E então aqui, se nós caminhássemos por aqui, não iríamos, ficaríamos aqui todo dia, eventualmente toda a semana, encontraríamos algum espaço para ir dormir, mas não iríamos sair daqui. Não é? Sabem que uma das máximas do Hegel, não é? Toda a gente ouviu falar, e já leu porventura, dizia Hegel que todo o real, todo o racional é real e todo o real é racional. Nós também sabemos que Hegel era um idealista. Um idealista completamente, enfim, fora de série, para usar uma expressão, enfim, da comum linguagem do nosso cotidiano. Claro que nós teríamos que entrar aqui pelo Hegel para procurarmos entender porque é que ele afirma isto. Mas, em todo o caso, o que é real? O que é real? E a questão da subjetividade, aqui, não é? A questão do tal efeito do campo, aqui, se coloca com uma acuidade assim, completamente, de uma transparência e de uma acuidade, não é? De facto, que é inequívoca sob o ponto de vista da necessidade de pensar, de facto, o que é que a linguagem nos permite e do que é que ela nos não permite. Mesmo que nós saibamos, segundo ilustres teorizadores, ilustres pensadores, psicólogos, linguistas, filósofos das mais diversas correntes, não é? Não é preciso apenas pensarmos no Saussure, no Ransome, enfim, em tantos e tantos, ou Jacobson, enfim, não temos só que pensar nesses, mas são muitos aqueles que falam das infinitas, não é? Capacidades da linguagem, considerando a linguagem não apenas, obviamente, as palavras articuladas ou a língua no seu sentido, mas na linguagem, nos vários tipos de linguagem musical, enfim, da moda das diversas formas de expressão, não é? Que uma língua constituída por palavras, não exprime, mas da linguagem no sentido mais amplo e mais vasto. Esta parece-me uma questão muito interessante também para chegar à poesia. Mesmo considerando a poesia como um espaço, uma das formas privilegiadas, não é? De usar a linguagem. Porque é um espaço privilegiado de usar a linguagem. Porque na poesia, digamos que, ao contrário, por exemplo, do que acontecerá no ensaio, não é? Em que temos que construir um discurso, uma prosa articulada, sistematizada, organizada, obedecendo a um padrão, não é? Digamos, com um raciocínio em que, do princípio ao fim, a tematização, não é? Que nos é proposta, não é? Tenha cabeça, tronco e membros, não é? Que é uma organização, uma lógica do discurso, não é? Na poesia, isto não tem exatamente o que acontecer.
Na poesia há uma muito maior liberdade na utilização da linguagem, até porque nos podemos socorrer de palavras, da palavra, não é? Da linguagem, de um modo muito mais, de um modo polissémico, deste modo, não é? Utilizando metáforas, não é? Para dizermos algo de tal modo que muitas vezes o poema pode ter uma leitura por um leitor que vai ser completamente diferente por outro leitor, não diria, enfim, completamente diferente, poderá ser um exagero, mas, enfim, diferente, digamos, custa-me dizer completamente diferente, mas diferente por outro leitor, mesmo completamente também não estará de todo errado, a menos que essa mesma poesia já tenha sido etiquetada, ou seja, a menos que essa poesia já tenha sido trabalhada, não é? Já tenha sido contextualizada e já tenha sido colada, passo a expressão, a um determinado movimento artístico dentro da poesia, seja simbolista, seja parnasiana, seja modernista, seja não sei o quê, e nessa altura nós já partimos para a leitura do poema, não é? Já partimos para a leitura e para essa mesma linguagem com a priori, não é? Já partimos para a leitura dessa, não é? Com, de certo modo, a tal ideia do efeito do campo, não é? Quer dizer, já vamos fazer aquela leitura, bem, ok, eu vou ler um autor que é simbolista, então eu já estou ali, quer dizer, eu já não estou a usar, não é? Já não estou inteiramente e sem qualquer tipo de datadura, vamos chamar-lhe assim, já não estou inteiramente livre, não é? De fazer uma leitura qualquer, mas eu sei que eu vou ler um autor que tem determinadas características, situado num tempo, num espaço, que pertence a um determinado movimento, e então aí a minha leitura já é outra leitura. Não é? Reparem que, quer dizer, tudo isto acaba por ser extremamente curioso e interessante, não é? Porque se nos derem, enfim, um conjunto de textos poéticos, não é? E não nos situarem no tempo, não conhecermos os poemas, será bem diferente, não é? Do que nós, por exemplo, pegarmos numa antologia poética, não é? Classificada por um autor que já faz a sua classificação, por datas, por movimentos e etc. Nós aí vamos já ter um outro olhar e uma outra leitura. Isto, pensei isto hoje de manhã, mesmo porque estava olhando alguns dos meus papéis e pensando também em algumas definições que às vezes ajudam-nos a refletir, algumas definições dos grandes, enfim, de grandes poetas, de grandes figuras da história do pensamento humano, que nos definem poesia, por exemplo, que nos definem linguagem, que nos definem literatura, que nos definem, enfim, conforme as áreas em que nós, para as quais nós queiramos, sobre as quais queiramos dissertar, e às vezes, de facto, perguntamos como é que, por exemplo, num mesmo século, vamos encontrar tantas e tão diversas, digamos, definições e acercamentos, não é? Acerca de uma mesma temática. Sei lá, vamos pensar, por exemplo, da poesia, não é? Como é que da poesia se pode dizer num mesmo tempo, não é? Tão diferentes definições.
A questão da subjetividade é de facto algo de extraordinário. E para quem, como nós, se situa num âmbito das ciências sociais e das ciências humanas, e eu penso que, de algum modo, nós acabamos por ser, permitam-me dizê-lo, enfim, eu acho que acabamos por ser privilegiados, não é? Porque temos, eu acho que temos o privilégio, passo aqui, enfim, a repetição, temos o privilégio de aceder à capacidade de percepção, não é? De aceitar, porque percebemos, sentindo, não é? Que, de acordo com o ponto em que nos situarmos, nós podemos ter diferentes olhares e diferentes visões acerca da mesma questão, acerca de uma mesma realidade. Reparem, numa área de especialismo, isto, à partida, não deverá acontecer, sob o ponto de vista do sistema falhar. Não será inteiramente assim, mas há situações em que não podem. Tem que ser assim. Então, se nós partirmos para determinadas áreas, aí as coisas têm que ser assim, não podem ser de outra maneira. Mas mesmo assim, enfim, muita coisa haveria para dizer, porque, enfim, eu vou colocar aqui como nota importante, eu há pouco referi a questão dos primeiros pensadores, os tais considerados físicos na Grécia Antiga, e que reparem, todos os, enfim, ou alguns dos grandes pensadores ou filósofos da história da humanidade foram grandes matemáticos, físicos. Não deixa de ser também curioso. Isto não deixa de ser também curioso. Mas, parem, isso não lhes chegava. Não era suficiente. Agora perguntemos, e hoje? Os grandes matemáticos, os físicos, Celuão também? Alguns também são. Alguns também são. Mas como é que essa conciliação é feita? Não vou pronunciar-me sobre isto propositadamente. Porque a filosofia hoje tem uma área de conhecimento, que é da filosofia analítica, a da filosofia da mente, que é uma área que tem uma grande importância no campo, atualmente, nestes tempos atuais, mais desenvolvida nos países que noutras, nas universidades, noutras, e que tem um papel bem importante. Eu conheço algumas importantes figuras neste momento, sou amiga de algumas dessas figuras. Mas poderemos depois, noutro momento, falarmos sobre isso. Mas, perdoem-me, quando eu não leio direitinho as coisas que escrevi, depois sempre tenho tendência para me perder, porque eu estava a falar da questão da subjetividade e como é que nós nos podemos entender quando encontramos figuras, tantas figuras, e que igualmente admiramos a darem, digamos, definições, embora interessantes, mas diferentes. Elas poderão ter aqui ou ali, há pontos de contacto, mas conforme os olhares, conforme as tais posições em que eles se situam e veem a poesia, neste caso, enfim, podemos falar de outro exemplo, mas, por exemplo, eu estive a consultar, por exemplo, Frederico Garcia Lorca, que penso que toda a gente
que toda a gente conhece, numa obra que se intitula Conversa sobre Teatro, em que ele diz, por exemplo, o seguinte, acerca da poesia, ele diz assim: a poesia não quer adeptos, a poesia quer amantes. Reparem que, para além do mais, aquilo que nós possamos entender ou depreender a partir desta definição de Lorca, reparem que aquilo para o qual ele nos pode aqui conduzir. Ela não quer adeptos, ela quer amantes. Aqui a dimensão, digamos, da sensibilidade, do afeto, mas não é do afeto qualquer. O amante, não é o amador. O amador que ama, não é? O amante é o que ama. Não é? Parem, estamos aqui num domínio, não é? Que passa para além, não é? de uma coisa concreta, no sentido concretudo, material, do palpável, passa para dentro, para uma outra dimensão. E depois ele tem ainda uma ou outra nesta mesma obra em que ele diz o seguinte: todas as coisas têm o seu mistério. E eu acho, desde logo, esta expressão dele, todas as coisas têm o seu mistério. E reparem, se todas as coisas têm o seu mistério, a linguagem não diz o mistério. Mas ele continua. E a poesia é um mistério de todas as coisas. Vejam onde é que ele coloca a dimensão da poesia. É evidente que nós aqui não vamos entender a utilização da expressão mistério na acessão mais comum do termo mistério. Mas, quer dizer, da elevação, não é? E quer dizer, do nível onde ele coloca a poesia. De algum modo, digamos, de certo modo, podemos dizer quase que a poesia não é para iniciados. Iniciados, ou então é só para iniciados numa outra dimensão. Quer dizer, a poesia é algo que está para além de um plano, de uma linguagem, digamos, de uma linguagem comum. Comum num sentido, enfim, mais básico, claro, isso nós sabemos, mas o mistério, a poesia, apela para essa dimensão maior. Não é? E reparem, tudo o que aqui está, relativamente, não é? a essa questão da posição do sujeito, não é? Da posição do leitor, da posição do usufruidor, não é? Do amante. Dentro dessa perspectiva da subjetividade, dentro dessa perspectiva também do campo, não é? Mas também dentro daquilo que, de algum modo, a linguagem da poesia pode não revelar, não é? Porque é do âmbito do mistério. Como sabem, o mistério nos atira para algo que não é completamente, ou pelo menos não é cabalmente, não é? Não se chega lá de modo cabal, de modo completo, inteiro.
não é? E aqui vou novamente, dentro ainda da fala da língua espanhola, citar uma definição de Pablo Neruda, que diz que a poesia tem comunicação secreta com o sofrimento do homem. Logicamente que esta definição de Pablo Neruda diz muito de Pablo Neruda, naturalmente, não é? Considerando, para quem conhece a biografia ainda que breve de Pablo Neruda, diz muito do Pablo Neruda, mas diz também de um determinado olhar face à poesia e face ao poeta. É, no fundo, aquela que ele expressa que, no fundo, o poeta, em última instância, ou se calhar, em primeira instância, comunica por via que pode não ser de todo, digamos, perceptível, porque ele fala de comunicação secreta, com o sofrimento do homem. Eu concordo inteiramente com esta definição de Pablo Neruda. Não, digamos, num sentido, dando-lhe aqui um sentido de, digamos, do sofrimento, num sentido mais apreciativo, mas do sofrimento que é, digamos, o haver-se com a vida, não é? O confrontar-se com a vida e querer compreendê-la, no fundo, o querer compreender-se, o querer explicar-se, o querer entendê-la, não é? E encontrar como um modo de explicar, como um modo de se explicar, não é? Como um modo de se entender consigo e com a vida, a poesia. Aliás, como sabem, e há, agora de repente lembrei-me de alguém que eu sei que é muito caro à professora Lucília, e a mim também, ela sabe muito mais da Clarice Lispector, por exemplo, da grande Clarice, que eu ando completamente apaixonada, ainda que não conheça tanto assim, mas pelo pouco que eu sei, eu acho que, por exemplo, em Clarice, a escrita em Clarice Lispector é a sua forma de estar viva. Se Clarice Lispector não escrevesse poesia, ensaio, sobretudo poesia, mas ela também tem contos, não é? Então, ela não, penso que ela se teria suicidado. Se ela não. É a forma de ela estar na vida, penso, que se deve à escrita. É a sua terapia. Não é? A escrita é para Clarice uma terapia. Não é? É como ir ao psicólogo, ir ao psicanalista. Não é? Pode ser visto. O depoimento em que ela diz exatamente isso, né? Numa das últimas entrevistas, ela disse: eu não escrevo, eu estou morta. Certo. Está morta a escrever. No fundo, é exatamente a forma que ela encontra para viver. Mas também estou a lembrar-me deste senhor que ontem dizia isso, da sua forma simples, humilde, mas muito certeira, também dizia
também dizia isso. E dentro deste mesmo registro e dentro desta questão da subjetividade e da posição que nos colocamos face ao que temos perante nós, e dessa capacidade que a palavra tem ou não tem. Porque digamos que a palavra, quando é criada, ela pode, como é que eu ia dizer, ela pode desnudar, era uma expressão cara, por exemplo, ao Otávio Paz, não é? Eu dizia, a criação da palavra, a palavra, quando é criação, desnuda, eu dizia, não é? A palavra, quando é criação, a palavra, quando é criação, desnuda. Mas ele dizia também, a primeira virtude da poesia, tanto para o poeta como para o leitor, e vejam só, este Otávio Paz, a primeira virtude da poesia, tanto para o poeta como para o leitor, é a revelação do ser. E ele diz mais, a consciência das palavras leva à consciência de si. Acrescenta a conhecer-se e a reconhecer-se. Reparem que aqui, tenho aqui um X à frente. Não sei se ele está a precisar de óculos, e portanto sonda os meus óculos. Reparem que esta é muito curioso. Porque Otávio Paz, aqui, sendo maravilhosa este seu olhar para a poesia, e ele situa-se face à poesia como olhando a poesia como um espaço de excelência de revelação do ser. Se há um espaço, se há uma linguagem, tal como eu referia no início, se há um espaço de eleição mais próximo do ser, mais próximo da essência de nós mesmos, que mais se aproxima daquilo que nós somos, da aproximação da verdade de nós mesmos, da essência do ser em si, não? Será a poesia. E reparem que aqui não cai por terra a ideia da capacidade ou daquilo que a linguagem não diz, porque nem sequer ela aqui está, digamos, não está colocada. Aqui essa questão não está colocada. Aqui está, neste olhar, a poesia de Otávio Paz está apenas, naturalmente, no seu olhar, na sua posição, está a de olhar uma linguagem, que é a linguagem poética, como espaço privilegiado da revelação do ser. E sabemos bem que Otávio Paz foi um extraordinário poeta, pensador. Enfim, eu tenho
Mas também não vou deixar, e para terminar, estas diferentes, muitas outras, naturalmente, e muito interessantes, olhares para a poesia, vou terminar com uma eu não sei quanto tempo ainda tenho. Mais 5 minutos. Eu sempre penso que ainda estou a falar há pouco tempo, já passou, não sei quanto. E nem sequer eu falei daquilo que eu penso, que eu tinha previsto falar, mas não sabe. Mas uma das. Não posso deixar de terminar sem me referir ao olhar de Fernando Pessoa, exatamente também referente à poesia, em que ele diz, e vou citá-lo, numa das obras que, em termos poéticos, em termos da sua poesia, eu gosto particularmente, para além do Alberto Caetano e do Bordador de Rebanhos, que é, digamos, o seu eu, uma parte do seu eu que eu mais gosto, sem dúvida, é o Alberto Caetano, mas gosto também bastante do Bernardo Soares, no livro do Desassossego. E esta perspectiva que eu vos vou citar é no livro do Desassossego, em que ele diz o seguinte: os críticos podem dizer que determinado poema, longamente ritmado, não quer afinal dizer senão que o dia está bom. Mas dizer que o dia está bom é difícil. E o dia é bom. Ele mesmo. Mas ele mesmo passa. O dia bom passa. Temos, pois, que conservar o dia bom em memória florida e prolixa, e assim constelar de novas flores ou de novos astros os campos ou os céus da exterioridade vazia e passageira. Vejam, esta é uma das definições de poesia de Fernando Pessoa. Vejam como ela é aqui, quer dizer, digamos que, enfim, ela não é desincronizada, mas digamos, a posição em que ele se situa, não é? Para falar do modo como o poeta, não é? Ou como o poema pode falar desse tal dia bom, porque não é fácil, nada fácil falar desse dia bom. Vejam, reparem, qualquer uma destas definições, todas elas, eu não sei qual é, não se trata de ver aqui qual é a mais interessante, qual é a melhor ou qual é a pior. Eu gosto igualmente de todos estes olhares
relativamente à poesia. Mas reparem, eles são todos, como viram, eles são todos bem diferentes. Mas todos eles, me parece, que vão de encontro ao que a poesia é. Reparem, a questão, eu aqui peguei nestes olhares, de certo modo também, para percebermos essa questão do efeito do campo, quando, não é, face à poesia, não é, e à própria linguagem, não é, e à linguagem que dispomos, à linguagem, à palavra, não é, que somos capazes de criar. E que continuaremos a ser capazes, porque a língua é dinâmica, a língua não é nada que esteja ali feita e acabada de uma vez por todas. Nós sabemos isso. Mas o modo como aquilo que a linguagem, aquilo que a língua, aquelas palavras das quais, neste caso, a língua portuguesa dispõe, e face ao modo como nos colocamos para descrever, para designar, para definir, para expressar algo, pode ser dito, não é, destas diferentes formas, ainda que o resultado final não nos traga nenhuma, digamos, não nos traga nenhuma desarmonia. Não há um caos nesta, não é? Mas os diferentes modos, não é, que decorrem, não é, das diferentes posições em que nos colocamos e dos nossos diferentes olhares, das nossas diferentes subjetividades. Porque eu vou repetir esta última por ela ser tão diferente das anteriores. Não por ser o Fernando Pessoa, pelo menos conscientemente não é, mas é sobretudo por ela ser tão diferente. Vejam, os críticos podem dizer que determinado poema, longamente ritmado, não quer afinal dizer senão que o dia está bom. Mas dizer que o dia está bom é difícil. E o dia bom, ele mesmo, passa. Temos, pois, vejam o que é que ele pretende para que nós possamos fixar o efêmero do que passa no poema. Temos, pois, que conservar o dia bom em memória florida e prolixa, e assim como estelar de novas flores ou de novos astros os campos ou os céus da exterioridade vazia e passageira. Da exterioridade vazia e passageira. Porque o dia bom pode estar a chover tempestades lá fora, mas o dia pode ser bom. Lá fora, a exterioridade vazia e passageira. Mas nós podemos construir de novas flores, de novos astros, os campos e os céus. Dentro. Isso é poesia. Em Bernardo Soares, isto é, em Fernando Pessoa. Muito obrigada. Estou disponível para
sobre as coisas que a Celeste trouxe. Eu queria só comentar uma coisa, assim, posso, se me permite? É que é uma imagem que, enquanto você fala, eu estava tentando, assim, na minha pouca compreensão da teoria, mas é como se a poesia construísse um mecanismo que não é completo, que eu vou usar um termo bem grosseiro, poderia ser uma rede possível de significados. E essa rede de significados, ela parece que ela se relaciona, né, com o outro, e esse outro é diverso, mas eu vou usar um termo da informática, né, que é o que talvez se aproxime mais do que eu gostaria de dizer. É um termo, eles falam acesso randômico ou acesso aleatório. Então, é como se você tivesse muitos endereços, todos disponíveis no espaço, no ar, né? E determinadas conexões fazem um determinado trajeto e passam por caminhos diferentes. E aí essa poesia, ela passa a comunicar o infinito, né? Porque você nunca sabe de onde vem ou para onde vai as interpretações, e nesse sentido talvez ela se torne um instrumento de linguagem muito rico, porque ela é algo que não é fechado, como por exemplo um texto que precisa estar amarrado a toda aquela estrutura que você mencionou. Essa foi a forma como eu se compreendi o que você... Sim, com certeza, mas é exatamente isso. Aliás, essa é uma característica da poesia, não é? Mesmo que, como eu referia, mesmo que nós, quando temos, vamos consultar uma antologia cujo autor, ao antologizar, não é, e ao fazer a escolha dos poemas, os escolheu segundo correntes ou segundo publicação, a partir de um determinado tempo, e etc. E nós, a partir daí, vamos mais ou menos ligar esse conjunto de poemas ou o autor a um determinado movimento, não é? Dentro da literatura, da poesia, não é? E aí nós, enfim, já vamos com determinados habilidades, porque sabemos que aquela poesia se inscreve num determinado contexto, não é? Mesmo aí, não é? E de acordo com o leitor, como eu referi, de acordo com quem lê, assim, vai, digamos, se vai usufruir, se vai interpretar, se vai olhar esse mesmo poema de modo diferente, ainda que em termos formais, o poema, naturalmente, seja constituído por não sei quantas estrofes, mas isso é uma questão que, não é? Mas em termos daquilo que ele transmite, não é? Em termos da palavra, em termos da linguagem, das metáforas, de todas, aí, enfim, depois cada um vai interpretar de um modo diferente, não é? Quer dizer, o poeta escreve, e escreve a partir do mundo que ele criou e do modo como ele vê. Agora, depois aquilo que os outros veem, outros mundos, que muitas vezes podem não corresponder em nada àquilo que o poeta pensou, escreveu. E aí acho que tem um traço interessante, porque não há previsibilidade, né? Não há o controle da significação, né? O sujeito, na posição do autor, ele se coloca a criar. Os efeitos disso, eles vão ressoar a partir das posições que os leitores assumem. Claro. Então é muito comum, por exemplo, Chico Buarque, Manuel de Barros, a própria Clarice,
se darem depoimentos do tipo, eu não vi essas coisas que os teóricos estão apontando no meu texto. Sim, exato. Não fiz pensando nisso. Sim, claro. Eu não fiz para isso. Sim. Então, acho que justamente uma palavra que a Celeste trouxe hoje, que para a gente é muito cara, é essa questão do mistério. Né? Que a gente poderia dizer de uma certa opacidade da linguagem, justamente por não controlar tudo, por não conseguir a previsibilidade de todos os efeitos, é que a poesia passa rasteira, brinca, faz troça, produz efeitos inesperados. Num dado momento, o real e o mistério se confundem. Eu acho que a palavra é da ordem do mistério e da opacidade. A palavra poética, eu acho que ela tem um funcionamento mais aberto à polissemia e, portanto, mais misterioso. Há um amigo meu daqui, da Universidade Federal de Sergipe, que participou num congresso há pouco tempo, no Congresso Internacional que o Instituto de Filosofia lá da Universidade de Porto, do grupo de investigação que o está a organizar e que decorre a terceira parte desse congresso de 18 e 20 de julho em Cabo Verde. A primeira parte ocorreu aqui, a segunda em Portugal e a terceira em Timor, e ele apresentou uma conferência sobre João Cabral, do Melo Neto. E ele falava, e o tema que ele escolheu foi opacidade. Não, desculpem, não foi a opacidade, foi a espessura, o espesso na poesia de João Cabral. E o opaco também. Mas eu lembrei exatamente da questão do opaco, não é? O espesso. E eu achei também muito bem escolhido, porque, por exemplo, o João Cabral tem uma, curiosamente, é um autor que eu admiro imenso, considero e admiro imenso, ainda que sob o ponto de vista da estética. Eu tenho algumas dificuldades, com algumas exceções de alguns poemas, nomeadamente um poema que ele tem que eu acho divino, que é um poema sobre o ovo. Eu acho que é qualquer coisa de extraordinário, que de resto a Clarice também já trabalhou o ovo, que é lindíssimo, lindíssimo. Lindo pode ser uma palavra muito comum, muito, enfim, não sei, é muito bonito. E então, o que acontece é que, por exemplo, a relação entre João Cabral de Melo Neto e uma poeta portuguesa contemporânea também, que se chama Sofia de Melo Breiner, é muitíssimo grande. Eles foram muito próximos, muito amigos, e de tudo o que é pouco, o que eu já li de João Cabral, a pessoa que mais me surpreende na análise que faz da poesia de João Cabral é a Sofia de Melo Breiner. E o que eu estranho, isto a propósito também desta nossa conversa hoje, e o que eu estranho é como é que a Sofia de Melo Breiner, com uma poesia tão diferente na aparência, na forma, e no conteúdo, porque o conteúdo que você apreende de imediato na Sofia é imediato. Eu acho que no João Cabral ele vai precisar de mediadores, ou outros mediadores. E como é que a Sofia vê o João Cabral de um modo tão límpido? E a mim, pessoalmente, ela dá-me um João Cabral que eu não vejo.
Mas eu acredito de tal modo na Sofia que eu acredito que aquele é o João Cabral. E quando eu peguei na visão de João Cabral, da Sofia de Melo Branco, e dei a esse meu amigo que estuda o João Cabral, e eu disse, veja, faz favor, o olhar da Sofia de Melo Branco, de João Cabral de Melo Neto. E ele viu, e ele disse, vê, este é o João Cabral que eu vejo. E eu nunca vi ninguém a ver assim João Cabral. E eu fiquei assim muito... E eles eram muito próximos. Aliás, e essa é uma das coisas que também eu estou de licença sabática, ou seja, estou com dispensa de serviço da universidade para investigação, e uma das coisas que me trouxe por cá, pelo Brasil, ao nível de investigação e de trabalho, é exatamente porque vejo que nos tempos mais recentes, e se calhar não tão recentes, já com algum tempo para trás, vai chegando cada vez menos literatura brasileira a Portugal. No passado, sim, chegava com certa abundância, estudos, autores, e agora chega muito menos. E vejo também os alunos que vão daqui para Portugal através da mobilidade, que também conhecem mal o pensamento e a cultura portuguesa. E o meu objetivo também foi, de certo modo, procurar estreitar, sem naturalmente impor, mas propor, não é? Algum tipo de diálogo porque afinal eu acho que a língua é algo de extremamente importante, não é? Que se aproxime, vejam quão diferente, sei lá, por exemplo, em nós chegarmos à Alemanha e se não falamos alemão, não é? Quer dizer, fica uma coisa bem difícil, não é? Passarmos a comer na Alemanha sem falarmos alemão, que grande problema, não é? Eu lembro há um bom par de anos, achei até muito curioso, numa visita que eu fiz à Itália, eu estava lá uma semana e entrei numa visita guiada em termos históricos, portanto num autocarro e num ônibus, como vocês dizem. E então, a dado momento, eram todos estrangeiros e a certa altura eu falava com um guia turístico que também falava português. E eu disse, eu sei que o senhor fala português. E eu disse para o guia. E alguém que estava no grupo disse, que bom, que eu ouço alguém que fala português. E esse senhor era brasileiro, não largou mais. E ele disse, deixa-me falar consigo, porque eu já estou aqui há um mês e não consigo falar português com ninguém. Foi muito engraçado. Era professor, ele era professor cá, era professor e era de cá, mas estava lá a fazer um trabalho de investigação na Sapiência, na universidade. E então ele disse, deixa-me falar consigo hoje, que eu tenho tanta saudade de falar português. Isso é engraçado. Porque eu não tenho ninguém para falar português. Quer dizer, é curioso, porque a língua é algo que, de facto, nos une, apesar dos nossos sotaques, não é? Serem bem diferentes e o vosso ser bem mais interessante, ser bem mais interessante que o nosso, bem mais alegre, eu acho que o vosso sotaque é bem mais alegre que o nosso, mas isso não impede naturalmente que nos entendamos, que consigamos ler os mesmos livros, as mesmas, e portanto acho que temos, para além naturalmente de termos um mundo de falantes da língua portuguesa e que temos que rentabilizar esse património, não é? E daí que então também tentaremos procurar
estabelecer e estreitar relações com alguns no sentido de podermos conviver e trocar mais eventos, trabalhos, encontros, trabalhos de investigação, vossos, nossos, que possa haver um diálogo melhor, porque felizmente hoje as novas tecnologias também permitem, não é, que possamos travar esse tipo de relações. Então, veremos como, através da professora Lucília e da própria universidade, ver até que ponto é que isso vai poder ser possível. Agradecemos a vossa presença e terão qualquer coisa que eu possa ser útil na Universidade do Porto, mesmo ao nível do curso de Psicologia, que é a nossa área, também estará disponível ao nível mesmo de bibliografia, de contacto, de alguma coisa. Estarei também disponível. Então, em nome assim, do grupo, em nome do programa de psicologia, eu agradeço muito a vinda da Celeste, saiu de Aracaju, né? Veio passar essa semana conosco. E essa partilha que tem sido tanto estimulada do ponto de vista institucional, e que para a gente é uma aposta do nosso grupo já há um tempo, né? De ir para os congressos, de ouvir a fala de outros pesquisadores, de tentar produzir isso que nós chamamos de um enlace pela via da cooperação científica. Nós temos, enquanto laboratório, estabelecido uma rede de pesquisadores. Hoje nós somos, no ELADES, 15 pesquisadores, né, sob a minha coordenação. Nós somos integrados a uma rede em que nós temos 3 docentes na Universidade Federal Fluminense, com uma média de 23 orientandos, mais 2 docentes na Federal de Santa Maria, com uma média de 21 orientandos. Então, se somarmos todos esse nosso primeiro momento, esse primeiro estágio que nós construímos de cooperação, estágio esse que tem andamento há 5 anos, né? Nós somos quase 50 pesquisadores, né? Em níveis de graduação, de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. E essa rede tem se construído não apenas pela competência técnica dos envolvidos, pelo rigor científico dos orientadores, etc., mas, sobretudo, Celeste, por uma coisa que nós conjugamos ou pensamos ser fundamental para uma vida acadêmica, que é a dimensão da poesia e da poética. Uma ética, uma estética e uma política que leva em conta justamente essa possibilidade de sentidos afetivos se conjugar com sentidos científicos. E esse tem sido nosso investimento tanto na produção de eventos, de material bibliográfico, de mesas em eventos, participações conjugadas, bancas. Esse tem sido nosso objetivo e nossa construção. Então agora chega até nós essa possibilidade de estabelecer também, né, um laço teórico, científico, acadêmico e afetivo com a Universidade do Porto, com a figura da professora Celeste, que é muito envolvida com as questões da literatura, da filosofia, que tem um lastro imenso na orientação de trabalhos ligados à poética. Então, para a gente é um convite muito sedutor e muito atraente, né? Essa parceria com você, eu digo isso em nome de todos do laboratório, e vamos trabalhar na direção de efetivar outros encontros, né? Quem sabe lá, quem sabe aqui, e outras produções. Né? Então, muito obrigada, Celeste. Obrigada.